No vídeo de hoje vamos explorar como acontece a formação dos planetas. Esse processo complexo, que se estende por milhões de anos, é guiado pela teoria da acreção, que nos leva desde nuvens de gás e poeira instáveis até a criação de mundos fascinantes. Vamos descobrir como a gravidade, protoestrelas, discos protoplanetários e colisões cósmicas moldam a criação de planetas. Onde a formação planetária se torna a precursora da evolução estelar e, por fim, da vida. Eu sou Anderson. Sejam bem-vindos ao Ciências e Curiosidades. Temos vídeo toda semana sobre assuntos científicos. Se interessa pelo tema? Então aproveite e faça sua inscrição no canal. A formação dos planetas é um processo complexo que ocorre ao longo de milhões de anos. A teoria mais aceita pelos astrônomos é a da acreção, que postula que os planetas se formam a partir de pequenos grãos de poeira e gás que se aglomeram por forças gravitacionais. O processo começa com uma grande nuvem de gás e poeira no espaço. Essa nuvem é instável e, eventualmente, começa a se contrair sob a força da gravidade. À medida que a nuvem se contrai, ela gira cada vez mais rápido. No centro da nuvem, a gravidade é tão forte que o gás e a poeira começam a se aquecer e a formar uma protoestrela. A protoestrela continua a crescer à medida que absorve gás e poeira da nuvem circundante. À medida que a protoestrela cresce, ela cria um disco de gás e poeira ao seu redor. Esse disco é chamado de disco protoplanetário. Os grãos de poeira no disco protoplanetário vão constantemente colidindo uns com os outros. À medida que colidem, eles se fundem para formar partículas maiores. As partículas maiores continuam a colidir e a se fundir, formando corpos cada vez maiores. Esses corpos são chamados de planetesimais. Os planetesimais podem ter o tamanho de uma rocha ou de um asteroide. Os planetesimais continuam a colidir e a se fundir, formando corpos cada vez maiores. Eventualmente, um planetesimal se torna tão grande que sua gravidade é suficiente para atrair outros planetesimais. Esse planetesimal é agora chamado de planeta em formação. O planeta em formação continua a crescer à medida que atrai outros planetesimais. O processo de acreção pode levar milhões de anos. Quando o planeta em formação atinge uma massa de cerca de 10 massas terrestres, ele atinge o equilíbrio hidrostático. Isso significa que sua gravidade é forte o suficiente para manter sua forma esférica. O planeta agora é considerado um planeta adulto. O processo de formação dos planetas é um processo complexo e ainda há muito que não sabemos sobre ele. No entanto, as observações astronômicas e as simulações computacionais têm nos dado uma compreensão básica de como os planetas se formam. Aqui estão alguns detalhes adicionais sobre o processo de formação dos planetas. A temperatura no disco protoplanetário pode variar de alguns graus Kelvin a milhares de graus Kelvin. A composição do disco protoplanetário é semelhante à composição da protoestrela que o formou. A velocidade de rotação do disco protoplanetário pode ser muito alta, chegando a milhões de rotações por minuto. A acreção é um processo lento e gradual. Pode levar milhões de anos para um planeta em formação atingir o equilíbrio hidrostático. A formação dos planetas é um evento importante na evolução de um sistema estelar. Os planetas desempenham um papel fundamental na formação e evolução de vida. Foi através deste processo que surgiu o nosso planeta Terra. Há cerca de 4,54 bilhões de anos, o nosso sistema solar tem uma idade estimada em cerca de 4,6 bilhões de anos. Os planetas são corpos celestes que orbitam uma estrela. Eles podem ser divididos em diferentes tipos, de acordo com sua composição e tamanho. Os planetas telúricos são os planetas mais próximos do Sol. Eles são compostos principalmente de rochas e metais, e têm uma superfície sólida. Os planetas telúricos do Sistema Solar são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Os gigantes gasosos são os planetas mais distantes do Sol. Eles são compostos principalmente de gases, como hidrogênio e hélio, e não têm uma superfície sólida. Os gigantes gasosos do Sistema Solar são
Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A formação dos planetas pode variar de acordo com a composição do disco protoplanetário. Os planetas telúricos se formam a partir de grãos de poeira e gás que se acumulam perto do Sol. Esses grãos são compostos principalmente de rochas e metais. Os gigantes gasosos se formam a partir de grãos de poeira e gás que se acumulam longe do Sol. Esses grãos são compostos principalmente de gases. Além dos planetas telúricos e dos gigantes gasosos, existem outros tipos de planetas, como planetas anões. São corpos celestes que orbitam uma estrela, mas que não atendem aos critérios para serem considerados planetas. Os planetas anões do Sistema Solar são Ceres, Plutão, Eris, Almeia e Makemake. Exoplanetas são planetas que orbitam estrelas fora do Sistema Solar. A descoberta de exoplanetas tem ajudado os astrônomos a entender melhor a formação dos planetas. Os exoplanetas têm uma grande variedade de tamanhos, composições e órbitas. Essa variedade sugere que a formação dos planetas pode ser um processo complexo e variado. Os campos magnéticos desempenham um papel importante no processo de formação planetária. Eles podem afetar a distribuição de material no disco protoplanetário de várias maneiras. Um dos principais efeitos do magnetismo é a sedimentação magnética. Os campos magnéticos podem causar a separação de materiais com diferentes propriedades magnéticas. Isso pode levar à formação de regiões do disco protoplanetário com concentrações diferentes de material. Os campos magnéticos também podem afetar a colisão entre planetesimais. Os campos magnéticos podem desviar os planetesimais uns dos outros, dificultando a colisão. Isso pode reduzir a taxa de crescimento dos planetas. Os campos magnéticos também podem afetar a migração dos planetas. Os campos magnéticos podem empurrar os planetas para fora ou para dentro do disco protoplanetário. Isso pode afetar a composição e a estrutura dos planetas formados. A influência do magnetismo na formação planetária ainda é um tópico de pesquisa ativo. Os astrônomos estão usando observações de exoplanetas para entender melhor como os campos magnéticos podem afetar o processo de formação planetária. Aqui estão alguns exemplos específicos de como os campos magnéticos podem afetar a formação planetária. Os campos magnéticos podem ajudar a concentrar material na região interna do disco protoplanetário, onde os planetas rochosos se formam. Os campos magnéticos podem impedir que os planetas rochosos colidam com os gigantes gasosos, preservando a composição e a estrutura dos planetas rochosos. Os campos magnéticos podem ajudar a expulsar material do disco protoplanetário, diminuindo a taxa de formação de planetas. O estudo do papel do magnetismo na formação planetária é importante para entendermos melhor como os planetas se formam e evoluem. A formação planetária é um processo fundamental para a astrobiologia, pois é o primeiro passo para a possibilidade de surgimento e evolução de formas de vida. As condições específicas durante a formação planetária podem influenciar significativamente a habitabilidade de um planeta. Alguns dos fatores que podem influenciar a habitabilidade de um planeta durante sua formação incluem: distância da estrela. A distância da estrela afeta a temperatura do planeta. Planetas que estão muito próximos da estrela podem ser muito quentes para a vida, enquanto planetas que estão muito distantes da estrela podem ser muito frios. Composição do disco protoplanetário. A composição do disco protoplanetário afeta a composição dos planetas que se formam. Planetas com uma composição rica em elementos essenciais à vida, como água, carbono e nitrogênio, são mais propensos a serem habitáveis. Eventos externos, como explosões de supernovas ou a presença de estrelas vizinhas, podem perturbar o disco protoplanetário e afetar a formação de planetas. Esses eventos podem aumentar ou diminuir a probabilidade de formação de planetas habitáveis. A descoberta de exoplanetas nos últimos anos tem fornecido novas informações sobre como as condições durante a formação planetária podem influenciar a habitabilidade. Por exemplo, a descoberta de exoplanetas do tamanho da Terra em zonas habitáveis de estrelas semelhantes ao Sol sugere que a formação de planetas habitáveis é um processo relativamente comum.
No entanto, ainda há muito que não sabemos sobre como as condições durante a formação planetária influenciam a habitabilidade. A astrobiologia é uma área de pesquisa ativa que está trabalhando para entender melhor esse processo. Aqui estão alguns exemplos específicos de como as condições específicas durante a formação podem influenciar a possibilidade de surgimento e evolução de formas de vida. A presença de água líquida na superfície de um planeta é uma condição essencial para a vida como a conhecemos. Planetas que se formam longe demais da estrela podem ser muito frios para que a água líquida exista na superfície. A presença de elementos essenciais à vida, como carbono, nitrogênio e oxigênio, também é importante para a vida. Planetas com uma composição rica nesses elementos são mais propensos a hospedar formas de vida. Eventos externos, como explosões de supernovas, podem ejetar material para o espaço que pode formar novos planetas. Esse material pode conter elementos essenciais à vida, aumentando a probabilidade de formação de planetas habitáveis. A compreensão da influência das condições durante a formação planetária na habitabilidade é essencial para a astrobiologia. Essa compreensão pode nos ajudar a identificar planetas que são mais propensos a hospedar formas de vida, e pode nos ajudar a entender melhor como a vida surgiu e evoluiu no universo. Chegamos ao final de nosso vídeo. Se você ainda está por aqui é porque gostou do vídeo. Então deixe seu like e seu comentário com sua opinião. Se ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora. Se inscreva no botão aqui abaixo. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!